Hoje celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor. E com essa solenidade já nos encaminhamos para a conclusão do período pascal. A liturgia de hoje nos propõe o texto da conclusão do Evangelho de Mateus, no qual Jesus dirige o seu último discurso aos discípulos. Por ser o último discurso, ele tem um caráter de despedida, o que quer dizer que ele está para partir, ascender aos céus. Mas, do outro lado, esse discurso deixa também aberta novas possibilidades para marcar a presença daquele que está por partir. De modo simples, o discurso de Jesus significa que ele encerra uma etapa grande da sua missão, que é aquela realizada com a sua presença material aqui na Terra, mas ao mesmo tempo agora, ascendendo aos céus, caracteriza a sua presença de uma forma diferente, que passa pela missão da comunidade. Concentremos-nos, portanto, sobre o conteúdo central desse discurso de Jesus. No centro encontra-se o mandato missionário. Aquele que está para partir deixa à comunidade uma missão que deve ser cumprida. O primeiro elemento dessa missão, e digamos o coração da missão, é aquele de fazer discípulos. O que significa fazer discípulos? Duas coisas são importantes observarmos. Primeiro, fazer discípulos significa atrair para Cristo, de modo que o homem e a mulher que acolhe o Evangelho do Reino faça a sua adesão a Cristo, que não significa agregar-se a um clube, a uma associação, mas entrar plenamente na experiência da salvação, porque esse Jesus que dá a ordem de fazer discípulos é aquele a quem foi dada toda a autoridade sobre o céu e a terra, portanto, o Messias enviado por Deus. Na sua vida e nas suas palavras, ele realiza plenamente a vontade salvífica de Deus. Aderir a Jesus significa viver esta salvação. O outro aspecto importante no fazer discípulos está associado àqueles que recebem a ordem de fazer discípulos, porque eles mesmos são definidos discípulos. Isso quer dizer que se fazer discípulos significa atrair para Cristo, do outro lado significa também atrair para Cristo numa vida comunitária, portanto, participar da comunidade salvífica que se formou em torno a Cristo. Mas como fazer discípulos? O Evangelho nos dá basicamente dois elementos, sempre no discurso de Cristo. O primeiro, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo aqui, muito significativo, marca o processo de inserção na comunidade e, portanto, o processo de inserção também na experiência salvífica plena de adesão a Jesus. Mas o batismo é conferido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso quer dizer, portanto, que o batismo nos insere numa relação cujo dinamismo é tremendamente intenso, porque nos leva a participar do dinamismo próprio da relação característica de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para ilustrar com uma imagem o sentido do Evangelho, poderíamos nos recordar aqui do ícone muito conhecido de Rublev, da Santíssima Trindade, aqueles três anjos que representam o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dispostos em torno a uma mesa. Quem observa o ícone, prestando atenção, pode ver que na parte inferior dessa mesa, em torno à qual os anjos estão dispostos, ninguém ocupa um lugar. Como se o pintor do ícone nos fizesse um convite a ocupar aquele lugar no processo da contemplação. Ora, batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo significa entrar nesse dinamismo relacional de contato e experiência direta de Deus, ao mesmo tempo que isso é vivido dentro da comunidade. O segundo elemento, ensinando tudo aquilo que vos ordenei. Ora, aquilo que vos ordenei remete à experiência vivida até aquele momento. Ou seja, a experiência de quem caminhou com Jesus, pôde observar os seus atos, pôde observar como ele se relacionava com as pessoas, de modo especial com os pecadores, doentes e sofredores, e pôde também ouvir diretamente dele os seus ensinamentos.
Aquilo que Jesus ordenou inclui tudo o que Deus, na história da salvação, disse ao seu povo e que agora Jesus proclama de forma definitiva. Portanto, fazer discípulo significa atrair para Cristo, numa adesão à experiência da salvação, passando pelo processo da inserção sacramental característica do batismo, que nos coloca dentro desse dinamismo relacional típico de Deus, ao mesmo tempo que convoca essa vida de fé a uma ação concreta, porque aquilo que Jesus ensinou ou ordenou diz respeito ao modo de viver essa fé que salva, ao modo de viver essa adesão. Acolhendo o Evangelho do Reino na pessoa de Cristo, nos comprometemos a viver de acordo com a lógica do Reino, sobretudo no mandamento do amor ao próximo. Isso quer dizer, portanto, que, deixando-nos na sua forma física conhecida, pela força da sua palavra, Jesus nunca nos deixa, mas permanece presente. E a vida da comunidade de fé em torno a Cristo, nutrida nessa dinâmica relação de Deus, passa a ser testemunho dessa presença na história.